Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MBCVcast e nós queremos já de antemão, agradecer a sua presença aqui com a gente e já também te dar essa orientação, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para que todas as vezes que a gente fizer um conteúdo novo, você possa receber a notificação e também dá um like, porque quanto mais você curte, quanto mais like você dá, mais longe nós podemos entregar esse conteúdo. Toda segunda-feira pela manhã nós estamos aqui com o apóstolo Neuci José Rorato no MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, apóstolo. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Lhes desejo um lindo dia, um proveitoso dia. E se nós aproveitarmos e tirarmos o melhor que cada dia oferece, com certeza estaremos caminhando para a conquista de muita sabedoria. É isso aí, nós estamos aí num inverno prolongado, Olha, até quando nós vamos ter inverno no Rio Grande do Sul, E queremos, sim, compartilhar com vocês algo diferente. Toda segunda-feira tem esse propósito, trazer um conteúdo para que você possa refletir sobre a vida. Pastor, eu queria falar com o senhor hoje sobre a igreja de Sardes, Quando o apóstolo João recebe as revelações, ele recebe sobre cada uma das igrejas uma revelação bem específica. E eu acho que é muito pertinente dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, falando sobre igreja, falando sobre os cristãos, sobre aqueles que estão, que têm o esclarecimento, que têm a vida em si, para poder fazer diferença na sociedade, e que muitas vezes não estão fazendo, pastor? E aqui nessa carta do apóstolo, ele fala assim, versículo 15, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Deus, ele traz uma palavra muito específica, dizendo que ele não suporta, eu acho que seria essa palavra, as pessoas que são mornas, O que é? O que Deus está falando? O que é ser morno? Até para que alguém que esteja nos assistindo possa se contextualizar e se identificar e poder melhorar, pastor? Estas cartas é algo muito especial. São 7 cartas. Para nós entender e tirar proveito e nos examinarmos e refletirmos a palavra com respeito à nossa realidade. Cada carta, cada igreja, quer dizer, foi escrita uma carta mostrando realmente a falha, a crise, o desvio, as deficiências e a realidade. E hoje parece que estamos vivendo a realidade de Laodiceia, que quando o Senhor Jesus manda essa carta para essa igreja, ele identifica algo muito sério que os laodicenses estavam vivendo e que a igreja na trajetória do tempo também estaria vivendo. E hoje, a realidade religiosa hoje se identifica muito com Laodiceia. E Jesus diz: conheço as tuas obras. Diante do Senhor não tem como viver de máscara, de aparência, faz de conta, não dá para ser denorex, não. Então o Senhor conhece as nossas obras e Ele identifica um comportamento de faz de conta, um comportamento de tradição,
de aparência, um comportamento, como é que se diz? Um cristianismo virtual e não real. Porque um cristão virtual é aquele que não tem obras, que tem aparência, mas não tem obras. É um farisaísmo, é um religiosismo, é um... É o que não são, tá? Então vende uma realidade, uma aparência do que não são. Por isso ele diz assim: conheço as tuas obras, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou fosse quente. Olha, uma palavra séria. Jesus prefere trabalhar com os frios ou com os quentes. Eu ia dizer, porque o frio ele ainda tem a esperança de poder ser esquentado. O frio não tem o que reclamar, pastorado. O frio não tem o que se justificar. Se a pessoa é fria, ele não vai defender: Senhor, eu em teu nome, eu fiz isso em teu nome, há tanto tempo eu louvo teu nome, há tanto tempo eu creio no teu nome. Tá. O frio não tem o que dizer, mas o morno tem. As justificativas. O morno: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós falamos línguas em teu nome, nós pregamos a respeito do teu nome e nós cremos no teu nome. Mas é morno, não tem sabor, não tem essência. Tá, mas a gente poderia chamar de morno, assim, para deixar bem claro quem é o morno, aqueles que frequentam uma igreja, ou mesmo, nem falo que frequenta a igreja, mas conhece Jesus, mas não faz, assim, ó, ele é insípido, né? Ele é insípido, ele é um sal sem sabor. É uma luz embaixo do velador, do suporte. Então, ser morno é aquele que diz que é e não é, que diz que faz e não faz, diz que é do Senhor, mas não se submete ao Senhor, diz que faz a vontade de Deus, não, ele faz a dele, tá? Que diz que vai à igreja para cultuar ao Senhor, não, ele não vai para cultuar ao Senhor, vai para cultuar a si próprio, porque ela se incomoda com as diferenças, se incomoda com o que ela não concorda. É o morno. É difícil tratar com o morno, porque o morno é aquele que conhece tudo, mas porém não faz nada. Diz que é do Senhor, mas não se submete à palavra do Senhor. Então ele sabe, é que nem os fariseus. Os fariseus só têm nome, são os verdadeiros mornos que conhecem a lei, mas aplicam para os outros e não aplicam para si. O morno é aquele que conhece, mas ele, em vez de ver o que ele precisa melhorar diante do conhecimento que ele tem, ele fica julgando os outros. Então, por que o Senhor diz que está a ponto de vomitar de sua boca? Forte. É forte, porque o comportamento do morno causa náuseas. E sabe o que causa náuseas em Deus também? É alterar o evangelho. Paulo diz lá no capítulo, parece que é capítulo 1 de Gálatas, ele diz, verso 6, ele diz assim: admira-me que tão depressa, vamos conferir aqui, que tão depressa, Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós fomos chamados na graça de Cristo. E a graça é um favor que o ser humano não merece. Que se a pessoa reconhece a graça, crê na graça, as misericórdias o alcançam. Pela graça ela é salva. Pela graça ela é perdoada. Pela graça ela ressuscita com Cristo. Pela graça
ela deixa o seu passado para trás e se torna uma nova criatura em Cristo. Por isso que o Senhor tem náuseas, está a ponto de vomitar os mornos, porque os mornos são esses que não reconhecem a graça, que saem da graça e vão para um outro evangelho, um evangelho legalista, de religiosidade, um evangelho que impõe julgos nas pessoas, um evangelho que coa mosquito e engole camelos, um evangelho que procura argueire no olho dos outros, enquanto a pessoa tem uma trave. Então esses mornos que o Senhor fala, que está a ponto de vomitar da boca, são esse tipo de crente. O apóstolo Paulo também fala, eu não sei de cor, mas o senhor deve saber, de que as nossas obras elas serão todas passadas pelo fogo. E aí nesse mesmo texto, ele diz, cada um cuide como constrói, né? Como fundamenta a vida, né? Então, de fato, chegará um dia, e esse dia ele não vem para esse ou para aquele, ele vem para todos, né? Para todos nós. Onde ele diz isso, né? Que as obras serão passadas pelo fogo. Então, esse fake news, como o senhor falou, né? Ou esse faz de conta, pode até acontecer, só que vai chegar esse dia onde as pessoas serão indesculpáveis, né? E esses mornos estão dentro das igrejas. Antes de eu assumir o meu chamado, o ministério que Deus me chamou, eu já tive uma visão do meu ministério, que eu viveria tempo e teria duas igrejas, uma dentro da outra. Eu lembro que o senhor falou sobre isso. E essa igreja, uma dentro da outra, é a igreja quente e a igreja morna. A morna. A morna é aquela legalista que só busca a bênção para si e se acha no direito de pertencer à igreja sem comprometimento com a igreja. E a igreja avivada, a igreja quente, é a igreja que cumpre o chamado, que cada membro é um mordomo, está a serviço, desempenha uma função, enfim, trabalha na edificação da igreja. Enquanto que o morno está dentro da igreja, sabe de tudo, mas não faz parte da vida ativa. Então hoje ser morno, olha, é a maioria dos que estão ocupando espaço dentro das igrejas. E daí? Por que o Senhor disse que está a ponto de vomitar os mornos? Porque ser morno é estar vivendo fora do evangelho. Dentro da igreja, mas... Está dentro da igreja, mas está fora do evangelho. Está perdido dentro da igreja. Não está perdido no mundo. Perdido dentro da igreja e quer que todas as coisas cooperem consigo. Se o louvor não é bom, é o primeiro a reclamar. Se a pregação é confrontativa, são os primeiros a se ofender. E se o culto passa do horário, já tem as murmurações e as retaliações. Então o morno, misericórdia, é difícil de tratar. Mas assim, né, pastor, a gente nem pode se surpreender, né? Porque lá no Jardim do Éden, Adão, quando pecou, já se escondeu, já se perdeu dentro do próprio jardim, né? Se nós formos fazer uma avaliação, o primeiro culto da história nossa, que foi de Caim e Abel, tem um homicídio. Então a gente ainda tá... Provocação do inferno. Mas eu queria falar uma coisa pro senhor que foi muito interessante, né? Isso assim, que aconteceu comigo. Uma pessoa veio fazer reclamação, assim, justificar, né? Olha, eu tô saindo da igreja,
eu vou sair da igreja porque eu sei que eu estou morrendo na fé, que eu não concordo com algumas coisas, aquela história, né, normal. E aí, mas Deus estava conversando, Deus tem falado comigo uma coisa muito, muito especial nesses últimos tempos, que é a questão da responsabilidade pessoal. Muitas vezes a pessoa ela quer transferir para a igreja um compromisso que é absolutamente pessoal com ela. Então, a maioria das pessoas que saem, seja daqui, seja de qualquer igreja, elas saem responsabilizando o relacionamento dela com Deus, a igreja. Eles terceirizam responsabilidade. Isso, terceirizando a responsabilidade. Eu tô ruim, eu não tô bem, eu me sinto morto por causa da igreja. O que a gente pode falar sobre isso, pastor? Para quem talvez hoje a pessoa esteja nessa condição. Ela está dentro da igreja, ela espera, eu penso isso, né? Ela espera que a igreja faça com que a fé dela cresça. Ela espera que a igreja reconcilie ela com Deus. Ela espera que a igreja... mas isso não é nem bíblico, Infelizmente, o evangelho foi trocado, baratearam a graça e estão querendo usar a lei só procurar culpado, enquanto que o Senhor nos oportuniza pela graça, nós mesmos nos acordar. Deixa eu historiar um pouquinho aqui. A graça de Deus faz o que nós não podemos fazer. A graça fez por mim o que eu não podia. Mas a partir de a graça me levar a Cristo, e Cristo me libertar, e o sangue de Cristo apagar todos os meus pecados cometidos, a graça oportuniza a mim agora reconstruir a minha vida. As pessoas estão morrendo dentro da igreja porque não quiseram se reconstruir, não quiseram produzir em si, porque tudo na vida é uma substituição. Antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos hábitos pecaminosos. A partir de Cristo, o pecado foi perdoado e esses hábitos devem ser mudados, recriados no lugar deles, hábitos construtivos, edificativos, proveitosos, virtuosos. Então a pessoa não quis se reconstruir. Olha o que Paulo falou a Tito, no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: porque a graça se manifestou salvadora para todos os homens. A graça traz salvação para todos os homens. E o verso 12 diz assim: reeducando-nos, para que nós reneguemos, renunciemos à impiedade. Impiedade é uma cultura. Se a pessoa não rejeitar a cultura da impiedade, ela não muda. Cada culto ela se converte, ela fica livre, em paz, até voltar a pecar de novo. Mas se ela renunciar, eu rejeito a cultura, eu rejeito esses hábitos, eu rejeito essa linguagem, eu rejeito essas práticas, e criar uma nova linguagem, a meditação na palavra todos os dias, e estar se policiando para que a hora que identifica práticas que eram nocivas, a pessoa caia em si. Porque o ser humano tem vontade soberana, só que não quer exercitar. E não quer fazer as escolhas e às vezes substituir um pecado que dá prazer por uma vida de fé morna. Não consegue. Não consegue. E a pessoa acha que a mornidão, eu continuando vindo na igreja, mas sem
recriar, sem restaurar, sem substituir, sem mudar. Por que Paulo fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Porque Deus nos dá as condições para nós termos e vivermos uma nova vida, porque fomos reconciliados com Deus através de Cristo e ganhamos também este poder, essa autoridade para ajudar os outros a fazerem. Mas quando nós não exercitamos nos outros, não cuidamos de nós também. É que eu até usei uma palavra esses dias, pastor, que para mim foi muito clara. Quando a gente converte, né, eu estou agora fazendo a parte, né, de quem está nos ouvindo. Quando a gente converte, a gente tem o nosso espírito restaurado, né? Mas a alma e o corpo, eu acho que alguns casos, e aí é um mistério, né? Algumas pessoas, quando elas têm um encontro com Cristo, vão falar do apóstolo Paulo, né? Ele teve um encontro com Cristo e esse encontro foi tão tremendo, tão profundo, que automaticamente ele mudou a mentalidade. Mas ele mesmo escreve que ele passou um tempo onde ele foi arrebatado, ou seja lá o nome que quiserem dar, onde eu creio que lá ele teve tipo um discipulado, sei lá, né? Uma coisa assim, espiritual, para mudar toda aquela maneira de pensar, porque na cabeça dele, ele estava fazendo exatamente o que devia fazer, matar quem estava contra a lei dos romanos, né? Então, assim, na cabeça dele, ele estava certo. Então, como a gente não tem corpo e alma, alguns, né, ou a maioria não tem corpo e alma automaticamente convertido, começa a colisão. A colisão das práticas, que é isso que o senhor está dizendo, né, dos hábitos, a colisão dos hábitos com esse novo ser, com esse novo espírito recriado. E aí começa aquela luta que Paulo fala, né? Que ele tinha uma luta interna, que ele fazia coisas que ele não queria, né? Porque a alma e o corpo lutavam contra o espírito que tinha sido recriado nele, né? Então, eu acho que isso é uma para a gente compreender um pouco mais, porque às vezes, pastor, eu acho que a pessoa, principalmente o novo convertido, ele se culpa demais. Ele se culpa nesse sentido, que ele gostaria de vencer aquela prática e ele não consegue vencer, então eles vêm com a culpa vindo, aí vem junto o sofisma dizendo, tu não consegue, não adianta, tu é isso aí mesmo. Então eu acho que esse processo que cada um precisa ter, e cada um tem seu tempo, né? Não adianta dizer, ó, vai acontecer em tal tempo. Não, cada um tem seu tempo. E vou dizer pro senhor ainda, ó, porque tem gente que é até a morte e não consegue vencer algumas práticas. Não conseguem reeducar a alma. E a alma a gente só consegue reeducar criando hábitos, com exercício. A primeira batalha que o ser humano começa a ter é na sua mente, é dominar os pensamentos. Por exemplo, você, antes de se converter, todos nós, antes de termos um encontro com Cristo, a nossa mente era como é que se diz? Uma sala sem porta. Sem porta, sem ordem, sem governo. Uma hora pensava coisa boa, daqui a um pouco estava pensando besteira, estava em guerra consigo mesmo. Então a primeira coisa que o ser humano precisa é aprender a dominar a mente, dominar os pensamentos. Mas a gente só consegue isso se nós exercitarmos a prática da palavra diariamente. Então, quando a palavra é o alimento diário para o espírito, o nosso espírito fortalecido e em comunhão com o Espírito de Deus, ele consegue dominar a alma e não ser dominado por ela. Se você não domina a sua alma domina você.
Mas para dominar a alma, você precisa, primeiro, fortalecer bem o seu espírito. Como prova que a alma é cheia de neuras. O que é as neuras de uma pessoa? Como é que se diz? É a reação da alma. É a revolta da alma. Quando está num culto, um culto espiritual, um culto que a presença de Deus é viva, é poderosa, aqueles seus pensamentos macabros não estão. Aqueles pensamentos do pecado não estão. Aqueles desejos dos vícios, da droga, não estão. Porque os pensamentos estão desviados. Porque eu, nessa minha trajetória de vida, é muito raro pessoas sair do culto para ir lá fora fumar. Acontece de alguém, antes de chegar no culto, antes de entrar na igreja, vai lá para um lado fumar um cigarro. Ou fazer alguma outra coisa errada. Tá? Então, a prova é que o espírito fortalecido, você consegue reeducar a alma, restaurar a alma, purificar a alma e santificar a alma. Mas deixa eu fazer uma última pergunta então, pastor. Eu sei a resposta, mas eu acho que é bom a gente fazer essa pergunta, né? Então, a gente pode afirmar que um crente tem uma vida linear com Deus ou não? Se ele quer, pode. Se ele quer, pode. Por exemplo, no meu preparo ministerial, eu fui preparado através de muita luta, muita guerra. E eu só consegui vencer as lutas e as guerras aprendendo a andar no Espírito. E para conseguir andar no Espírito, eu tinha que mentalizar, gravar, memorizar a palavra e citar a palavra, declarar a palavra, crer e declarar a palavra, porque há poder na palavra de Deus. Não é simplesmente pensamento positivo em Deus, não, é a palavra, porque o poder está na palavra. Quanto mais palavra você tem armazenado em você, que fortalecem os seus conceitos, mais firme é o seu caminho, mais firme é a sua mente, mais firmes serão suas decisões. É dessa maneira. Eu tenho muitas práticas assim, né, claro, muitos anos de fé, muita batalha também, e vou dizer para o senhor que o ser forjado a partir de batalhas torna você mais forte. E uma das coisas que agora, cada ano eu faço uma coisa. Esse ano eu tomei uma posição, pastor. Tem um provérbio para cada dia, né? Sim. Então, enquanto eu estou preparando o meu café, ou enquanto eu estou tomando o meu café, eu boto ali, eu quero ouvir o provérbio. Então eu ponho ali na internet para eu ouvir o provérbio do dia. E ali eu já vou evitando que os pensamentos que não são de Deus venham na minha mente. Porque enquanto a gente está fazendo alguma coisa, esse eu acho que é o cuidado. É o cuidar com esses pensamentos que vai entrando na tua mente logo de manhã. E pode ver que às vezes uma notícia logo de manhã acaba com o teu dia, né? Então, eu boto provérbios lá, ou então eu cito provérbios, o livro do dia, e, mas isso é um ritual. É um ritual, mas pelo menos eu não estou permitindo que pensamentos venham na minha mente. O que é um ritual? É o ritmo. É um ritmo. Tu estabeleceu esse ritmo de vida. E é o ritmo da vida que mostra para onde estamos indo, em que velocidade estamos indo, tá? Eu acho que foi o Michael Murdoch que disse isso, né? Você quer saber o futuro de alguém, examine a rotina diária. Os hábitos. Os hábitos revelam o futuro. Isso é uma realidade. E uma coisa aqui muito interessante, que eu fazia, ultimamente não estou fazendo, mas você falou até que essa noite você não dormiu, né?
Mas tem uma receita 10 para dormir. Tá? Deixa tudo preparado. Fique escutando a palavra até dormir. Pior que as pessoas não têm sono, vai ler a Bíblia dá sono. Sim, sim. Isso é neurociência, né? Quando você lê a qualquer coisa, os teus pensamentos que eram de 1000 por minuto passam para 200. Então, automaticamente, tu relaxa, né? Porque no momento que tu te antena a escutar, tu relaxa. Também. Te desarma. Tá? E o tempo se foi. Então tá, pastor. Valeu! Uma boa semana. Que Deus abençoe. Medite na palavra. É você que escolhe ser frio, morno ou quente. Mas a maioria está escolhendo ser morno. Olha, misericórdia incomoda a Deus. Mas não dá trabalho. Cuidado.